Deus de bondade e soberania, reunimo-nos em espírito para iniciar este estudo com humildade e reverência. Ilumina a nossa mente, pacifica o nosso coração e alinha a nossa vontade com a tua. Concede-nos a graça de compreender o mistério da rendição, a força para entregar o que não controlamos e a coragem para confiar na tua providência. Que a tua presença envolva este momento, afastando toda distração e inquietação, para que possamos ouvir a tua voz com clareza e docilidade. Conduze-nos pela verdade que liberta, fortalece e alimenta a esperança. Que a nossa oração, hoje, se torne um caminho vivo de entrega e confiança, para a tua glória e o nosso bem. Amém. Rendir-se sem desistir, entregar sem se omitir, confiar sem negar a realidade. Eis o caminho da oração da rendição, uma via que acolhe a vida tal como ela é, ao mesmo tempo em que se volta para Deus com todo o ser, mente, coração e vontade. Na dinâmica cotidiana, vamos acumulando tarefas, expectativas, planos e pressões. O mundo nos ensina a controlar, calcular, otimizar. Mas há um ponto em que o controle se torna peso, a previsão se torna ansiedade e a insistência se transforma em dureza. É nessa fresta, entre o muito que tentamos segurar e o pouco que de fato depende de nós, que a oração da rendição nos convida a descansar, entregue e confie. A rendição que inspira não é passividade, mas lucidez. É a sabedoria de reconhecer que existem esferas de ação e esferas de confiança, áreas onde somos chamados a agir com diligência e áreas onde precisamos aceitar a finitude, acolher a imprevisibilidade, sobretudo, abrir espaço para a providência divina. Ao mergulhar nesse espírito, a oração deixa de ser apenas um pedido e se torna alinhamento. Não oramos para domesticar Deus à nossa vontade, oramos para que a nossa vontade se reconheça pequena diante do amor maior e encontre paz no que Ele é, não apenas no que Ele faz. Em uma sociedade que valoriza o mérito e a alta performance, a rendição pode soar como fraqueza. Contudo, é precisamente o oposto. Só quem se sabe amado e amparado tem coragem de soltar. Só quem confia na firmeza do cuidado divino ousa admitir: nem tudo depende de mim. A fé amadurecida assume responsabilidades concretas, planeja, trabalha, estuda, previne riscos, avalia dados, mas, ao final, descansa no que transcende cálculos e probabilidades. Esta tensão saudável entre diligência e abandono confiante é sinal de maturidade espiritual. A oração da rendição começa com a verdade. Não há entrega sem nomear aquilo que pesa. Assim, o primeiro movimento é de honestidade, dizer a Deus o que de fato nos inquieta. Para alguns, é o temor diante de decisões importantes. Para outros, a dor de uma perda recente. Para muitos, a pressão constante por resultados, prazos, aprovações. Dizer a verdade diante de Deus já é oração. Quando nomeamos nossas angústias, retiramos delas o poder de nos governar desde a sombra. À luz, elas se tornam tratáveis. O segundo movimento é o reconhecimento do limite. Há fronteiras que não cruzamos, o coração do outro, o decorrer do tempo, os imprevistos da vida. Admitir limites não diminui a dignidade, antes, esculpe a liberdade. É o limite que nos recorda que somos cooperadores, não senhores do destino. Nesse ponto, a palavra bíblica ressoa com delicadeza e firmeza. Confie no Senhor de todo o coração, e não se apoie apenas no próprio entendimento. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Essas expressões não nos mandam cruzar os braços. Chamam-nos a integrar a ação responsável com a confiança repousada, para que o zelo não se converta em inquietação corrosiva. O terceiro movimento é a oferta. Entregar não é jogar fora, é oferecer. Colocamos nas mãos de Deus aquilo que guardávamos apertado, pessoas que amamos, projetos legítimos, dores não resolvidas, inquietações difusas, expectativas paralisantes. Ao oferecer, transformamos peso em oração, e a própria realidade se torna matéria de encontro. É nessa oferta que, muitas vezes, nasce um silêncio novo, um espaço interior antes ocupado por esforços de controle. E no silêncio, a alma respira. O quarto movimento é a confiança sustentada. Confiar é uma decisão renovada, uma lembrança que retorna ao longo do dia. Não se trata de um sentimento constante, mas de um compromisso. Cada vez que a ansiedade bater, volto ao lugar da entrega. Algumas pessoas usam uma frase simples para ancorar a mente e o coração. Eu confio. Toma, Senhor, o que é teu. Seja feita a tua vontade. Outras utilizam a respiração como companheira da oração. Ao inspirar, acolho a tua paz. Ao expirar, entrego a minha preocupação.
Pequenas âncoras assim, repetidas com atenção, constroem um hábito de paz. A oração da rendição amadurece no cotidiano. Podemos, por exemplo, iniciar a manhã com um gesto de consagração, reconhecendo que o dia é dom e missão. Ao longo do trabalho, antes de uma reunião decisiva ou de uma escolha delicada, um breve recolhimento. Senhor, mostre-me o que está ao meu alcance e o que devo entregar. À noite, um exame sereno. O que hoje tentei controlar além do devido? O que entreguei? Onde confiei? Esse balanço diário, realizado sem culpa e sem sentimentalismos, vai alargando a nossa capacidade de distinguir ação prudente de inquietação estéril. A rendição também cura relações. Muitas tensões familiares e profissionais nascem de tentativas de governar o outro, exigir mudanças, impor ritmos, antecipar respostas. Quando entregamos as pessoas que amamos, não desistimos delas, suspendemos o impulso de forçar resultados e escolhemos a via da paciência, da oração e da presença respeitosa. Essa postura abre espaço para que a graça atue e para que a liberdade do outro floresça sem coação. Em contextos de alta responsabilidade, a tentação do controle é ainda maior. Em ambientes desafiadores, onde decisões impactam diretamente a segurança, a saúde e o bem-estar, o zelo é virtude indispensável. Contudo, a alma pode se sobrecarregar quando confunde vigilância profissional com onipotência pessoal. A oração da rendição não diminui a seriedade da tarefa, mas preserva o guardião de esgotar-se por dentro. Ela ensina a agir com rigor e descansar com confiança, a implementar processos com excelência e manter o coração ancorado na paz que não depende de variáveis externas. Há obstáculos previsíveis nesse caminho. O medo sussurra: se você soltar, tudo desanda. O orgulho resiste: eu dou conta sozinho. A culpa distorce: se eu não controlar, serei irresponsável. A pressa exige resultados agora. Para cada uma dessas vozes, a oração oferece um antídoto. Ao medo, o lembrete da presença que sustenta: eu estarei contigo. Ao orgulho, a humildade de quem sabe que toda capacidade é dom. A culpa, a distinção entre responsabilidade e onipotência. A pressa, a sabedoria do tempo. Há processos que amadurecem na cadência de Deus, não na ansiedade dos nossos prazos. A psicologia contemporânea reconhece que práticas de entrega, aceitação e confiança, quando saudáveis e bem orientadas, se associam à redução de níveis de estresse e ansiedade, ao aumento de bem-estar subjetivo e a uma maior resiliência diante de incertezas. Isso não elimina a necessidade de ajuda profissional quando for o caso, mas reforça que a espiritualidade vivida com verdade pode ser um recurso poderoso de cuidado integral. O que a fé chama de abandono confiante, muitas abordagens chamam de soltar o controle ilusório sobre o incontrolável. Em ambos os casos, a liberdade cresce quando paramos de lutar contra o que não depende de nós. Práticas simples podem sustentar o hábito de entregar e confiar. Uma delas é a oração breve repetida ao longo do dia: Senhor, eu entrego e confio. Outra é a escrita: reservar 5 minutos para anotar preocupações. Ao final, escrever: coloco tudo isso em tuas mãos. Alguns criam uma pequena caixa de oração. Ali depositam bilhetes com pedidos e nomes, como símbolo concreto da entrega. Outros preferem um momento diário de silêncio, em que respiram, percebem as próprias tensões e as soltam diante de Deus. Não há fórmula única, há fidelidade. O importante é a regularidade, pois a paz fruto da rendição é cultivada como jardim, regada todos os dias, sem pressa, com cuidado. A rendição também se concretiza na obediência ao bem que já conhecemos. Confiar em Deus não é apenas entregar preocupações, é alinhar decisões aos valores que a consciência reconhece como verdadeiros: justiça, honestidade, misericórdia, serviço. Quando praticamos o bem que está ao nosso alcance, mesmo em pequenas coisas, tornamos a confiança algo encarnado, não mera ideia. Esse é um ponto decisivo. A paz interior floresce quando a vida externa e a convicção interna caminham juntas. Há dias, porém, em que a alma se vê atravessada por ventos fortes. Nessas horas, a rendição é clamor. Pode ser uma súplica sem palavras, um gemido oferecido, uma lágrima que cai como oração. Deus não despreza corações feridos. A rendição, aqui, não é performance, é confiança nua. E dessa pobreza sincera brota uma força mansa, a mesma que sustentou tantos homens e mulheres ao longo da história. Pessoas comuns que, em meio a perdas e recomeços, aprenderam a dizer: seja feita a tua vontade, e encontraram, nessa frase, um lar. A confiança, por sua vez,
cresce com a memória. Lembrar-se das pequenas fidelidades de Deus no passado, portas que se abriram, consolos inesperados, forças que vieram quando não havia mais, fortalece a esperança para o hoje. Por isso, é valioso cultivar um caderno de gratidão, registrar passos de luz, por menores que pareçam. A memória se torna pedagoga da fé, ensinando-nos que o cuidado de Deus não é teórico, é histórico, acontece na nossa vida concreta. O corpo participa dessa oração. Relaxar os ombros, alongar a respiração, repousar as mãos abertas sobre os joelhos são gestos que educam a alma a soltar. A tensão física, muitas vezes, espelha a guerra interior. Quando aprendemos a suavizar o corpo na presença de Deus, o coração também aprende a descansar. Pausas ao longo do dia, 2 minutos de silêncio consciente, uma respiração mais profunda, uma breve frase de entrega, criam ilhas de serenidade no meio da rotina. Também é essencial distinguir confiança de conformismo. Confiar não é aceitar injustiças como destino inalterável, é buscar o justo com perseverança, sem perder a paz interior. A oração da rendição impulsiona a agir com retidão, não a cruzar os braços. Ela protege contra o desespero, não promove indiferença. Quando a causa é legítima, a defesa da vida, a promoção do bem comum, a proteção dos vulneráveis, a confiança fornece um núcleo de paz que impede o amargor e sustenta a constância. Para quem atravessa luto, a rendição oferece um abrigo discreto. Não apressa o processo, não desvaloriza a dor, mas oferece um colo onde a lembrança encontra repouso. O tempo, iluminado pela fé, não apaga, depura. A oração, nessa fase, pode ser tão simples quanto dizer: acolhe a minha saudade e guarda em ti o que eu não posso mais tocar. Aos poucos, a ferida encontra um modo de conviver com a vida que segue, e a esperança aprende a respirar em outra cadência. Em decisões complexas, uma prática útil é o discernimento em etapas. Primeiro, reunir fatos, ouvir conselhos, ponderar implicações. Depois, colocar tudo em oração. Senhor, se for para a tua glória e para o verdadeiro bem, abre os caminhos, se não, fecha com clareza. Em seguida, tomar a decisão com serenidade, sem idealizar a ausência completa de dúvidas. A confiança não exige 100% de certeza, pede fidelidade à melhor luz disponível e entrega os resultados. A paciência é a irmã da confiança. Vivemos tempos de respostas instantâneas, mas o amadurecimento profundo segue outro ritmo. Plantas sólidas crescem devagar, e raízes firmes se fazem na discrição. A oração da rendição nos sintoniza com essa música mais lenta, onde a pressa não comanda, e a perseverança ganha lugar. Em vez de perguntar por que ainda não aconteceu, aprendemos a perguntar o que está sendo formado dentro de nós enquanto esperamos. A rendição também reorganiza prioridades. Quando colocamos Deus no centro, coisas secundárias perdem o peso indevido que tinham. A aprovação alheia, embora importante em certa medida, deixa de ser tirana. O sucesso, embora desejável, não se torna ídolo. O medo do fracasso, embora humano, não paralisa. A confiança desloca o eixo do ego para o amor. E onde o amor cresce, a vida encontra sentido, mesmo em tarefas pequenas. É valioso criar uma frase pessoal de rendição, algo que ressoe com a sua história. Para alguns, será: nas tuas mãos, descanso. Para outros, conduze-me, e eu seguirei. Para outros ainda, toma, Senhor, e dispõe de mim. Repetir essa frase quando a ansiedade se ergue funciona como uma senha interior, um lembrete do compromisso já assumido com a paz. A compaixão por si mesmo ajuda muito. Somos aprendizes, e aprendizes erram, recomeçam, tentam de novo. Trate-se com gentileza quando perceber que retomou o velho hábito de controlar tudo. Apenas volte, sem drama, ao lugar da entrega. Senhor, eu havia esquecido, mas aqui estou de novo, em tuas mãos, confio. Essa volta tranquila, repetida quantas vezes forem necessárias, cria um trilho novo no coração. Em comunidades e famílias, a cultura da rendição aparece quando se aprende a rezar juntos, a partilhar cargas, a pedir ajuda. Dizer, com simplicidade: preciso de suporte em oração, estou atravessando um momento difícil, pode me acompanhar. É sinal de maturidade. Deus frequentemente nos alcança por meio de pessoas. O cuidado mútuo se torna sacramento de sua presença. A gratidão é trilha que conduz à confiança. Quando agradecemos, reconhecemos que já recebemos mais do que merecemos, e essa memória alimenta a ousadia de entregar o que ainda nos inquieta. Gratidão e rendição formam uma dupla que desarma a ansiedade,
Uma olha para trás e vê fidelidade, a outra olha para frente e encontra esperança. Entre ambas, a paz floresce. Para muitos, a noite é o momento em que os pensamentos se intensificam. Criar um ritual simples de encerramento do dia, listar 2 ou 3 motivos de gratidão, nomear 3 preocupações e entregá-las conscientemente a Deus, rezar uma oração breve de confiança, ajuda a mente a desacelerar. O sono, então, deixa de ser campo de batalha e volta a ser refúgio. A manhã seguinte encontra um coração menos tenso, mais disponível. Ao longo do caminho, podemos nos inspirar na perseverança dos que vieram antes de nós, gente que, em circunstâncias complexas, manteve o espírito manso. Eles nos lembram que a rendição não é uma emoção passageira, mas um estilo de vida. Um estilo que não nega as lutas, mas as atravessa com dignidade. Um estilo que não promete ausência de dor, mas assegura presença e sentido. Um estilo, enfim, que nos faz humanos plenos, responsáveis sem ansiedade, confiantes sem indolência, firmes sem dureza. Se em algum momento a oração parecer árida, não desista. A fidelidade vale mais do que o fervor momentâneo. Apresente-se diante de Deus como você está. A sinceridade importa mais do que a performance. E creia, a paz prometida não é um mito. Ela cresce silenciosa onde a vontade aprende a dizer com liberdade: eu entrego e confio. Que esta palavra se faça prática. Ao terminar esta leitura, escolha um gesto concreto, anote o que inquieta, selecione uma frase de rendição, planeje um momento diário de silêncio, peça a alguém que acompanhe você em oração. A inspiração se completa na ação. E, à medida que a ação se soma à confiança, a vida vai se reorganizando por dentro. A tempestade talvez não cesse de imediato, mas o coração, ancorado, aprende a atravessá-la com serenidade. Ao prosseguir, lembre-se, Deus não é um conceito a ser entendido, mas uma presença a ser acolhida. A rendição é a porta dessa acolhida. Nela, descobrimos que o cuidado que nos sustenta é maior que os nossos receios, mais fiel que as nossas oscilações, mais forte que as nossas estratégias. É por isso que, com respeito e ternura, repetimos: entregue e confie. E, na repetição, a esperança se firma, a paz se instala, o amor se acende. Senhor, Deus de toda consolação, aqui estamos com as mãos abertas e o coração exposto. Reconhecemos os limites, nomeamos os medos, confessamos a ânsia de controlar o que escapa aos nossos dedos. Hoje, diante de Ti, escolhemos o caminho da rendição. Recebe as nossas preocupações, as dores que não sabemos curar, as decisões que nos pesam, os afetos que nos atravessam. Ensinai-nos a confiar quando o horizonte nublar, a esperar quando os resultados demorarem, a perseverar no bem quando o desânimo sussurrar. Desata os nós da nossa alma, suaviza as rigidezes do nosso coração, cura as memórias que nos paralisam. Dá-nos a graça de agir com responsabilidade e descansar com confiança, de planejar com prudência e acolher com liberdade, de servir com generosidade e permanecer em Ti com alegria mansa. Colocamos, em Tuas mãos, pessoas, projetos, prazos, incertezas. Sê Tu o nosso abrigo e a nossa fortaleza. Que a Tua paz, maior que todo o entendimento, guarde a nossa mente e o nosso coração. Hoje, aqui, agora, escolhemos dizer com verdade: eu entrego e confio. E, nesta entrega, encontramos repouso. Amém.